e também vendo cada um dos irmãos cantando, louvando, testemunhando. Glória a Deus. Maravilha, né? Louvado seja o nome do Senhor. Isso é um momento maravilhoso que o Senhor reserva para nós. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 8 e o versículo 43 ao 48. 5 versículos que vamos ler. Aleluia. Isso. Vamos então ler. Os irmãos acompanhem a leitura, por favor. Diz assim: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta, te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que havia lhe tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler, ele tem um ensinamento maravilhoso, um ensinamento que nós precisamos aprender algo aqui. Nós podemos intitular essa leitura como o toque do milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos dizer, irmãos, que todos nós enfrentamos lutas, desafios, dificuldades, situações diversas, tal qual foi que aconteceu com essa senhora, com essa mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela tinha uma enfermidade que perdoou por 12 anos, uma situação muito complexa, muito ruim. E a história, irmãos, a história bíblica relata que ela viveu esse período todo sofrendo, mas teve um dia que ela colocou no coração, ela se dispôs a ir em busca de algo, ela se desprendeu talvez até do medo, da incerteza, da falta de fé, ela se desprendeu de tudo isso. E a fé dela se alavancou, a fé dela cresceu, a ponto de que ela disse: se somente eu tocar nas orlas das vestes dele, eu sararei. Louvado seja o nome do Senhor. E Lucas registra que aquela mulher veio por detrás de Jesus e tocou na orla da sua veste. Aleluia. E naquele momento ela foi alcançada por um grande milagre. Aleluia. O que nós podemos aprender com isso? Nós podemos aprender que nada está perdido. Aleluia. E eu estive analisando os hinos que foi tocado, que foi entoado aqui. Nós estivemos analisando que o Senhor nos estava trazendo a uma esperança, a fé em Jesus, vivendo cada dia. Ou seja, é em Jesus que é o nosso foco. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o último hino disse: se colocarmos tudo diante do Senhor, aleluia, Ele é poderoso, Ele é grande. Só que o que a gente observa, irmãos, é que muitas das vezes a gente fica um pouco inseguro. A gente, por conta da tribulação, por conta da dificuldade, por conta da enfermidade,
por conta de tanta demanda que a gente enfrenta no nosso dia a dia, a tendência é a gente esfriar na fé. A tendência é a gente diminuir a intensidade da busca de Deus. A tendência é a gente se cansar. A tendência é a gente se desanimar e entregar os pontos. Não, eu já lutei tanto e nada aconteceu, eu vou desistir, eu vou parar. Mas a gente observa, irmãos, que foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ela gastando tudo que ela tinha com quem? Com os médicos. E o texto declara que ela já tinha gastado tudo que tinha, e ninguém tinha receitado um medicamento que pudesse estancar aquele sangramento. E é interessante que a história bíblica e a lei diz que quando uma mulher passava do seu período menstrual e ela não sarava, aquela senhora, aquela mulher, ela é considerada como imunda. Ela não podia mais estar no convívio normal. Então ela era colocada em um local onde pessoas que tinham vários tipos de outros tipos de doença, que também se tornavam imundos, então ela ficaria ali. Olha o detalhe, irmãos, ela começou com um problema de 1 semana. 1 semana, 7 dias era normal para aquele acontecimento. Só que depois dos 7 dias veio a preocupação. 7 dias, 1 mês, e ela então foi aos médicos. E ela então foi atrás de um recurso. E passou-se anos e anos. Imagine, irmãos, uma pessoa sofrendo 1 ano sangrando. Imagine como a pessoa não fica. O psicológico daquela pessoa é o quê? Destruído. E aí, a gente já pode observar que depois de 2, 3 anos, toda aquela esperança, aquela fé começa a ser atacada, começa a ser destruída. Mas a gente observa que aos 12 anos de sofrimento, ela colocou no seu coração que ela ia atrás de um milagre, que ela não queria tocar em Jesus, ela não queria que Jesus fosse contaminado pelo problema que ela tinha. Mas ela disse: não, vou tocar só nas orlas das vestes dele, porque se eu tocar, eu serei curado. Você pode imaginar, irmãos, que fazendo aqui uma análise do texto, onde os 10 leprosos encontram Jesus, e de longe eles gritam: se o Senhor quiser, o Senhor pode nos tornar limpo. E aí Jesus diz a eles: olha, vocês vão e apresentem aos sacerdotes. E a gente observa que o texto declara que quando eles saem para ir se apresentar, todos os 10 são curados. Mas o detalhe, que um só volta para agradecer, os 9 ficam fora. E a gente observa, irmãos, que a gente pode observar que é possível a gente fazer uma conexão desse texto, dessa passagem, com a vida da mulher do fluxo de sangue. Com certeza, aqueles 10 leprosos moravam na mesma localidade, na mesma vila, no mesmo lugar, que era fora da cidade, que aquela mulher. E aí a gente observa que ele aparece curado, e com certeza a gente pode conjecturar que aquela mulher perguntou: não, o que aconteceu com você? Você está curado? E eu penso que aquele leproso, dos 10 leprosos, comunica com ela e diz: olha, foi Jesus que nos curou. Então ela começa, irmão, a sair do zero. Ela começa a sair da situação de desenganada, de desacreditada. Ela não acreditava mais em médico, em remédio, nada mais. Por quê? Porque já eram 12 anos que ela sofreu aquele mal. Então ela sai em busca de encontrar-se com o Senhor Jesus. E o texto declara que no versículo 42, parte B do versículo diz: e indo ele, apertava a multidão. Ou seja, uma mulher que estava sofrendo tanto tempo com aquela enfermidade, com certeza aquela mulher tinha pouca força. Aquela mulher estava vivendo uma situação de fraqueza física, mas ela, que me chama a atenção, é que ela enfrentou uma multidão para tocar nas obras de Jesus.
Eu faço uma vírgula aqui e pergunto para você: o que está impedindo você de tomar posse da tua bênção, da tua vitória, do teu milagre? Você cansou, você perdeu a esperança, perdeu a fé, as circunstâncias que estão te cercando te oprimiram tanto que você não tem mais força de se levantar e ir em busca de tocar nas obras das vestes do Mestre. Você não consegue mais vencer a multidão. Aquela multidão diz assim: não vai porque não vai dar certo, não acredita nisso porque você não vai alcançar. Porque, irmãos, muitas das vezes a gente está lutando em busca de algo, mas tem algumas pessoas que estão nos puxando para trás. Recordo de uma história que um senhor pegou a sua filha, foi para as margens de um mangue e chegou lá, ele querendo dar uma instrução para o seu filho, para a sua filha, disse: presta atenção, aquele rapaz que ele pesca caranguejo, ele está com esse pequeno balde na mão, mas presta atenção o que vai acontecer. Então aquele homem descia, andava pelo mangue, ou seja, pelo lugar alagado, que é no Nordeste, que é prática deles lá. E então ele ia pegando o caranguejo e colocando no balde, ia pegando o caranguejo e colocando no balde. E aquele caranguejo foi 1, 2, 10, 15, 20, e aquele balde começou a se encher. Ela ficou assim agoniada e perguntou: mas pai, o que o senhor quer me dizer? Porque o senhor está me mandando só observar o homem pescar caranguejo. E ele começou a observar: tem algum caranguejo desses que está conseguindo sair do balde? Ele perguntou para ela, e ela disse: não. Observa. Ela começou a observar todo caranguejo que ia subindo a borda do balde para sair, o outro vinha e puxava para baixo. Todo caranguejo que ia subir na borda do balde, e aí o outro vinha e puxava, ou seja, um querendo subir na costa do outro para querer fugir, mas ninguém saía do balde. Sabe o que significa, irmãos? Tem hora que nós estamos orando, jejuando, pedindo oração, estamos vindo no altar buscar oração, mas tem sempre alguém dizendo assim: não vai dar certo, desiste disso. Muitas das vezes as pessoas não falam claramente para nós, mas elas meneiam a cabeça dizendo: não vai dar certo. Não. Então, irmãos, tem coisas que nós temos que ignorar tudo e todos, e buscar e romper a multidão, dizer: sai da frente que eu vou tocar em Jesus, eu não quero nem saber quem está na frente, eu vou mergulhar por baixo e vou tocar nas obras das vestes do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero desafiar você a não dar ouvido a que as pessoas dizem. Aleluia. Talvez alguém disse lá para aquela mulher doente, disse assim: pronto, vai fulana. Ela disse: hoje eu vou em busca do milagre, hoje eu vou tocar em Jesus, nas obras das vestes de Jesus. Alguém disse: você não pode nem sair da cidade, porque você é considerado uma pessoa imunda, você não pode nem sair daqui da nossa vila. E ela disse: eu não quero nem saber o que vai acontecer comigo, eu vou em busca do meu milagre. Sabe o que significa, irmãos? Aleluia. Se é cantar, cantar, se é louvar, louvar, se é levantar a mão, levante a mão, se é ajoelhar, ajoelhe, e busque o milagre que o Senhor está pronto para te dar. Aleluia. Quando ela tocou nas obras das vestes de Jesus, Jesus disse: espera aí, aconteceu uma coisa diferente. Alguém me tocou. Irmãos, tem horas que a gente tem dias, tem momento que a gente ora, mas tem momento que a gente ora diferente. Aleluia. Tem hora que a gente tem horas que a gente vai orar e não consegue sair nenhuma palavra. Aleluia. Agora eu vou desafiar você: como é que está o nosso nível de oração? Aleluia. Qual é a porcentagem de oração? Qual é o tempo que nós estamos tirando para buscar o Senhor, para que a gente possa vencer a multidão lá? Aleluia. Porque, irmãos, buscar a Deus é um desafio,
Buscar a Deus é uma renúncia. Buscar a Deus é dizer não a outras coisas que querem arrancar nosso tempo, arrancar nossa visão, arrancar nosso propósito, arrancar nosso objetivo e arrancar nossos sonhos. Muitas das vezes, irmãos, a gente está com um propósito e está buscando, aí chega uma situação que nos desanima, mas nós temos que estar vigilantes. Sabe por quê? Porque se quisermos alguma coisa, nós temos que romper a multidão. Louvado seja Deus. Aleluia! Quem já foi buscar água na cacimba sabe o que eu vou dizer agora. Aleluia! Quem chega cedo pega água limpa. Oh, aleluia! Se você quer milagre, você precisa deixar algumas coisas para trás e se lançar de forma, aleluia, que você venha tocar em Cristo, tocar nas orlas das vestes de Jesus, e essa virtude possa fluir na sua vida. Bendito seja Deus. Sabe por quê? Enquanto nós vivemos só no natural, as coisas não vão acontecer. Quando começar a buscar o sobrenatural, dizer assim: hoje eu vou para a tua casa, mas eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor trate comigo, eu quero que a minha vida seja mudada, transformada, eu quero um toque diferente, eu vou nessa situação, mas eu quero algo que aconteça. Aleluia. Sabe o que acontece, irmãos? É você que diz assim: eu não quero saber o que vai acontecer, eu vou em busca do meu milagre. Louvado seja Deus. Quando todas as pessoas estão fazendo outras coisas, mas você quer dizer: santo, tu és grande, fala comigo, eu quero um milagre, eu quero ser tocado, eu quero um milagre. Ou, irmãos, nós muitas das vezes deixamos de alcançar algo, sabe por quê? Quando no primeiro obstáculo a gente desiste, a gente não tem perseverança, não tem persistência, não tem a garra de encarar. Louvado seja Deus. Sabe o que eu vou dizer para vocês, irmãos? Muitas das vezes a gente é provado se realmente é aquilo que a gente quer. A gente é provado se realmente é aquilo que a gente realmente deseja. Porque, irmãos, quando estamos determinados a alcançar algo, não é a multidão que vai nos parar, não é a situação anêmica, a situação física, o cansaço, não é nada disso que vai nos parar. É o momento, sabe de quê, irmão? Nós quebrar essa situação e avançar, aleluia, na crença, na esperança, na fé, na certeza, na convicção, aleluia, que Deus vai operar o milagre em nossas vidas. Bendito seja Deus. Aleluia. Enquanto, irmão, nós estivermos assim, só de paisagem, nós não vamos alcançar nada. Senhor, eu quero fazer parte, aleluia, da minha vida. Eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. Eu quero que isso seja concreto na minha vida. Mas o Senhor fez na vida dessa mulher, o Senhor pode fazer na minha. O Senhor fez na vida desse homem, o Senhor pode fazer na minha. O Senhor fez na vida dessa família, o Senhor pode fazer na minha. Irmãos, é incrível. Mas sabe o que eu vou dizer para vocês? É que muitas das vezes o silêncio de Deus significa que se a gente realmente quer, vamos para a Bíblia, vamos, a mulher cananeia, aleluia, ela chegou para falar com Jesus sobre a sua filha, e aí Jesus não falou nada, ficou em silêncio, e ela começou a clamar. Os discípulos que eram para atender, ou pelo menos dar um pouquinho de atenção para a mulher, os discípulos disseram: Senhor, despede-a, porque ela vem atrás de nós gritando, ela está perturbando, despede essa mulher, aleluia. Ou seja, mas ela não deu ouvido. Irmãos, eu quero ter abençoado, eu quero ter vitória, eu preciso focar no céu, aleluia, eu preciso focar nele, eu preciso focar no Senhor Jesus Cristo, aleluia, porque ele diz, o nosso irmão Lucas, no capítulo número 1, versículo 37, diz: porque para Deus nada é impossível. Se nós focarmos na possibilidade do milagre, o milagre vai acontecer. Aleluia! A mulher cananeia vinha gritando atrás deles. Jesus não falou nada. Os discípulos disseram: despede essa mulher. E aí ela continuou clamando. Chegou o momento
que ela adorou. E quando, aleluia, ela adorou, o Senhor disse: olha, não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E ela disse: Senhor, mas eu necessariamente não quero o pão, mas se tiver alguma migalha que cai da mesa do seu Senhor. Irmãos, tem horas que as pessoas podem dizer, as pessoas podem criar barreira, as pessoas podem criar resistência, mas se nós tivermos decidido alcançar a bênção de Deus, o Senhor vai parar e vai abençoar. Quando ela se humilhou e disse que não queria necessariamente os pães, mas que ela se alimentaria das migalhas que caíam da mesa do seu Senhor, o Senhor Deus, o Senhor Jesus entendeu que ela estava determinada a tomar posse. E aí o Senhor Jesus disse: vai, aleluia, que a tua filha está restaurada, curada. Irmãos, não vamos desistir do nosso projeto, do nosso propósito, do nosso sonho. Não vamos parar de acreditar no milagre que o Senhor tem para realizar em nossas vidas. Aleluia. Eu aprendo outra coisa interessante, que aquela mulher, ela tinha um problema físico, uma enfermidade física, mas também por conta daquela enfermidade física, muitas outras enfermidades psicossomáticas começaram a atuar na vida dela. Depressão, tristeza profunda, agonia, angústia, desespero, medo. Ela só tinha uma coisa na vida dela: a certeza de que ela ia partir dessa para outra, que ela ia morrer com aquele problema. Só que, irmãos, o Senhor Deus agiu na fé que ela criou. E eu penso, e eu faço uma conexão com esses dois textos que eu já comentei, aleluia, e ela saiu e exerceu a sua fé, tocando nas orlas das vestes de Jesus. Tem muita gente, irmãos, que não está ferido fisicamente, mas está com o seu psique abalado, está com o seu psicológico doente, está sangrando no relacionamento, está sangrando economicamente, está sangrando nas relações interpessoais, o desemprego, a falta de finanças para manter a sua família, muitas das vezes gera uma tristeza, um desespero, um sangramento na vida da pessoa. Sabe quem pode sanar isso aí? Jesus de Nazaré. Ele pode abrir portas de bênção, ele pode abrir portas de milagre, aleluia, em todo e qualquer sentido da nossa vida, porque Ele é Deus, Ele é o nosso Pai por excelência, e foi Ele que deu o brado na cruz do Calvário, dizendo: Pai, está consumado. Ou seja, Ele levou sobre nós as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas crises, nossos problemas, e nos garante a bênção. Agora, cada um de nós precisamos fazer o quê? Aleluia, fazer como esta mulher, sair da onde nós estávamos, sair daquela situação de tristeza, sair do ambiente físico e partir para um ambiente de milagre. Qual é o ambiente de milagre, irmãos? É a presença do Senhor Jesus, e Ele está presente. Quem acredita, diga glória a Deus. Aleluia, o Senhor está presente. Agora, como é que nós vamos vencer a multidão? Como nós vamos vencer a multidão? Quando nós colocarmos em nossa mente que nada e ninguém vai nos poder impedir de tomar posse daquilo que o Senhor tem nos preparado, tem planejado para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Eu convido que todos fiquem de pé no nome de Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar agora por você. Eu quero ministrar uma palavra de oração. E saiba, eu não sei o problema que você está enfrentando, não sei a crise, a dificuldade, mas uma coisa eu sei: que o Senhor está aqui. Aleluia, que o Senhor está aqui para abençoar nossas vidas, que o Senhor está aqui, aleluia, pronto para operar o milagre. Venha, nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Se tiver alguém que queira reconciliar, entregar sua... Eu pertenço ao Senhor, e agora eu quero em nome de Jesus tocar nas suas vestes. Senhor Deus da glória, aleluia, olha para nós nessa reunião, olha para nós nesse momento, meu Deus, olha para nós em nome de Jesus Cristo. Eu te suplico a tua graça, eu suplico o mover do Senhor na nossa vida, eu suplico a tua unção de cura, a tua unção de milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Oh meu Pai querido, meu Deus querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço agora, aleluia, bendito seja Deus, em nome do